Hoje nós vamos falar sobre súmulas vinculantes. Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, foi acrescentado um poder novo ao STF, que é o de fazer súmulas com eficácia vinculante. Para a gente poder entender isso, é importante a gente entender que o direito vem passando por uma mudança muito grande desde os anos 90 na parte processual, e isso muito em razão do fato de que as pessoas passaram a ter mais acesso e esse acesso acabou virando um problema, como a gente já comentou anteriormente. Por causa disso, o direito então passou, as reformas passaram então a tentar criar mecanismos de barreira, principalmente por causa de um fenômeno que é a chamada litigiosidade em massa, ou seja, normalmente os institutos do processo pensam o processo como uma litigância individual não repetitiva, ou seja, uma pessoa que eventualmente ajuiza uma ação contra uma outra pessoa, uma ação única, né? No entanto, quando a gente fala de superlotação do Poder Judiciário, a gente não está falando desse tipo de litigiosidade. A gente está falando daquele tipo de litigiosidade que se repete aos milhares, às vezes a mais de 1 milhão de ações, que são virtualmente idênticas. Muitas vezes muda apenas o autor da ação. O réu, às vezes, inclusive, é o mesmo, e o objeto é basicamente o mesmo. Então, você tem, por exemplo, milhares de ações contra o INSS a respeito de determinadas perdas inflacionárias decorrentes de planos econômicos dos anos 90, que até hoje repercutem nos tribunais. Daí que vêm surgindo mecanismos de uniformização de jurisprudência, de maneira tal que, uma vez decidida a questão, ou firmada uma tese sobre como solucionar determinada questão, aquilo ali sirva de parâmetro para outros casos similares. Originalmente, a gente vai falar então em jurisprudência, quando a gente fala de um conjunto de decisões de um determinado tribunal, em que, tratando sobre determinado tema, a gente poderia extrair daquele conjunto de decisões um entendimento que mais ou menos se repete. A jurisprudência seria então esse extrato aí que a gente pode tirar daquelas decisões. A jurisprudência pode ser pacífica quando todos os tribunais quando todos os desembargadores daquele mesmo tribunal estão decidindo todos no mesmo sentido. A jurisprudência pode ser dominante quando existe um entendimento, como o nome indica, que prevalece naquele tribunal, mas também existem decisões diferentes. E jurisprudência é minoritária quando justamente eu tenho algumas decisões no conjunto maior em que elas destoam da maioria. E a questão da jurisprudência ser minoritária é importante porque, eventualmente, posições minoritárias acabam alcançando o status de posição majoritária. Isso não é incomum de acontecer. Pois bem, a jurisprudência, então, ela também é um critério de acesso hoje aos tribunais superiores, em que, por exemplo, um recurso pode ser negado se mostrar que ela está contra jurisprudência já assentada, pacífica, naquele tribunal, no STJ, no STF, por exemplo. A gente já mencionou na última aula, na aula síncrona, que no caso do julgamento do recurso extraordinário que tem a chamada repercussão geral, isso também forma um entendimento que cria uma barreira de acesso para casos similares que tenham questionamento sobre a mesma tese. E as súmulas agora, as súmulas elas surgiram lá no final dos anos 70, entre os anos 60 e 70, no STF, em que no início não havia internet, não havia meios de você fazer uma pesquisa rápida sobre qual era a jurisprudência do tribunal sobre determinado assunto. O então ministro Vitor Nunes Leal, do STF, teve essa ideia de criar esses pequenos enunciados que seriam então, a partir dali, numerados. Então, de uma vez só, o STF aprovou mais de uma centena de súmulas baseadas nas anotações que o Vitor Nunes Leal fazia sobre a jurisprudência do tribunal até aquele momento. E a partir dali, o STF e também, então, todos os tribunais superiores e todos os tribunais de segunda instância passaram a editar suas próprias súmulas, que são, então, pequenos textos, né, em que, por exemplo, o STF vai dizer: de 5 anos a prescrição contra a fazenda pública, súmula número tal.
e que no início serviam apenas como indicativo, ou seja, uma vez que o STF publicou essa súmula, você como advogado já tinha uma expectativa de que, caso você recorresse para tentar uma coisa diferente do que já foi fixado na súmula, a chance do seu recurso ser julgado procedente era muito pequena. Então isso foi lá nos anos 60, aos anos 70. Quando a gente chega nos anos 90 do século passado, do século 20, as súmulas passam a ter uma outra função. Elas passam a ser barreira de acesso aos tribunais superiores. Então, de um mero indicativo, elas passaram a ser condição, como eu estava agora há pouco explicando, relembrando aí de repercussão geral, por exemplo, de maneira tal que se você faz um recurso para o STF ou o STJ e esse tribunal ele já tem jurisprudência, ele já tem súmula, melhor dizendo, em sentido contrário, o seu recurso simplesmente não sobe. A súmula, ela é aquele entendimento que a gente extraía da jurisprudência, ele na verdade é condensado no pequeno texto que nós chamamos de súmula. Se você entrar no site do STF, do STJ, enfim, tem lá todas as súmulas, que teoricamente representam uma posição já consolidada do tribunal sobre determinado tema. As súmulas, elas são revistas de tempos em tempos, eventualmente elas são anuladas, elas são substituídas por outras, inclusive por causa de mudança na legislação ou de mudança na própria interpretação da lei e da Constituição. Pois bem, em 2004, então, a gente dá um passo além. Por quê? Como qualquer texto normativo, como qualquer texto, as súmulas também estão sujeitas à interpretação. E aí, o que acontecia muitas vezes é que tribunais diferentes possuem interpretações diferentes sobre a mesma súmula. Às vezes, dentro do mesmo tribunal, alguns interpretavam a súmula de uma maneira X e outros interpretavam de maneira Y. Para tentar impedir isso, foi criada a súmula vinculante, com a ideia de que, uma vez feita uma súmula pelo STF, somente ele faz súmulas vinculantes, né? Uma vez feita uma súmula vinculante pelo STF, em que ela seja aprovada, e eu vou explicar daqui a pouquinho o rito como ela é aprovada, mas seja dada a ela a qualidade de súmula vinculante, e por isso inclusive existe uma numeração própria só das súmulas vinculantes, essa súmula ela vai ser de observância obrigatória por todos os demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. Quer dizer, todo juiz, assim como todo tribunal, está obrigado a seguir aquela súmula e todos os órgãos da administração pública, governador, ministro, presidente, enfim. Uma observação importante aí é que eu estou excluindo do efeito vinculante da súmula vinculante o próprio STF, que tem o poder de rever a sua súmula, de ofício, inclusive, ou provocado, e também o próprio legislativo, que sempre pode aprovar uma lei em sentido contrário à súmula vinculante, o que faz com que a súmula necessariamente tenha que ser revista. Pois bem, a ideia é que se algum juiz descumprir o que for previsto na súmula vinculante, a parte prejudicada, ao invés de ter que recorrer para todos os graus de jurisdição até chegar no STF, ela pode ir direto ao STF se valendo de uma ação chamada reclamação. Aliás, todas as vezes que eu tiver uma decisão do STF com efeito vinculante, seja aqui na súmula vinculante, seja nas ações de controle concentrado, a parte que for prejudicada pela não observância da decisão com efeito vinculante pode fazer justamente essa reclamação diretamente ao STF, que reconhecendo que de fato aquela hipótese ela se adequa à súmula e, portanto, o juiz decidiu em sentido diferente do que foi estabelecido na súmula, o STF tem o poder de anular aquela decisão e ordenar que outra decisão seja tomada no sentido dado pela súmula. Pois bem, as súmulas vinculantes, elas estão previstas no artigo 103A da Constituição, logo após a gente tratar do controle concentrado, a gente vai falar dele mais à frente. Então, no artigo 103A da Constituição, e isso foi regulamentado pela Lei 11.417 de 2006, a Constituição vai tratar de como é que são feitas e editadas, como é que são feitas e podem ser revistas as súmulas vinculantes. Então, as súmulas vinculantes, elas podem ser propostas
por algum dos ministros do STF, pode propor a criação de uma súmula vinculante, tendo em vista casos que reiteradamente já foram julgados sobre aquela matéria, ou por provocação. Provocação de quem? Daquelas pessoas que podem propor as ações de controle concentrado. Então, aquelas mesmas pessoas que estão no artigo 103 mesmo, né? Que podem fazer o controle concentrado, que podem ajuizar ações de controle concentrado, elas também podem fazer uma requisição de criação de súmula vinculante ou de revisão de súmulas vinculantes já produzidas. O importante é que a súmula vinculante ela só deve ser feita, e isso deveria constar do pedido, digo deveria porque isso nem sempre acontece, quando já tiverem sido esgotadas quaisquer divergências sobre a interpretação daquele tema. Então, teoricamente, eu só posso fazer súmula vinculante quando a questão ela já foi exaustivamente debatida, quando já houve uma uniformização de jurisprudência, e mais ainda, que se demonstre que essa é uma questão controversa ainda em outros tribunais. Então, ela tem que ser uma questão pacífica no STF, mas ainda controvertida em outros tribunais ou órgãos da administração pública. E aí a justificativa de se fazer a súmula justamente para se evitar essa divergência, a existência de decisões divergentes. É o que está estabelecido no artigo 103. Um parágrafo 1º, que fala que sobre a súmula deve ser feita quando acerca das questões haja controvérsia atual entre os órgãos judiciários ou destes com a administração pública e isso acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Né? Ou seja, eu não posso fazer súmula vinculante se a questão ela não é uma questão controversa, se a questão é uma questão tranquila nos tribunais. E também eu não posso fazer súmula vinculante se o próprio STF ainda tem dúvidas sobre isso, se há decisões divergentes no próprio STF, entre ministros, como houve há pouco tempo atrás, sobre presunção de inocência, em que o tribunal se dividiu completamente sobre isso. Então não deveria ser feita uma súmula vinculante enquanto o próprio STF não tiver um entendimento pacífico sobre aquela questão. Isso nem sempre acontece, e eu vou deixar alguns textos falando sobre súmula vinculante que vão mostrar que, na verdade, muitas vezes as súmulas são feitas sem esse cuidado, sem se olhar, inclusive, a jurisprudência do próprio tribunal, e isso já levou, por exemplo, a que, uma vez feita a súmula vinculante, o próprio STF tivesse que depois criar exceções à aplicação da súmula por causa da sua própria jurisprudência. Estou falando especificamente de um caso de uma súmula vinculante que dispensa a presença de advogado nos processos administrativos disciplinares contra servidores públicos. Só que o próprio STF já tinha jurisprudência pacífica de que é necessária a presença de advogado quando o processo disciplinar que o servidor público estiver respondendo puder resultar em exoneração. Só que na pressa de fazer a súmula, foi feita a súmula sem essa ressalva. E aí, logo depois, o STF teve que criar uma exceção à aplicação da súmula, dizendo que a súmula é válida, exceto quando for puder levar à exoneração do servidor público, o tipo de falta que estiver sendo arguída ali. Ou seja, nem sempre existe esse cuidado. Como eu disse, uma vez feita a súmula, ela pode ser revista pelo próprio STF, porque de ofício ou por qualquer uma daquelas pessoas que que poderia propor a ação de controle concentrado, ele também pode propor a revisão da súmula. Essa súmula do servidor público ser dispensado advogado já teve um pedido da OAB para que ela fosse revista, acabou não sendo revista. E enquanto ela não for revista, teoricamente, todo mundo tem que se adequar àquilo que foi estabelecido na súmula. Quer o juiz concorde ou não, ele é obrigado a seguir a súmula. Uma observação final, antes de a gente terminar, e que isso vai estar nos textos, é que é uma grande bobagem achar que, uma vez feita a súmula vinculante, a questão está livre de ser interpretada. Tudo em direito sempre vai ser interpretado pelo simples fato de ser um texto, e como qualquer texto, ele está sempre sujeito à interpretação. Eu vou deixar alguns textos falando sobre essa questão da súmula vinculante, inclusive de alguns problemas, e aí, caso tenha alguma dúvida, mandem aí pelo fórum.